Fala galera, então chegamos ao último episódio dessa primeira temporada de Demolidor Renascido, simplesmente encerrando de uma maneira ali que fica clara que a guerra, a batalha por Nova York é realmente o que vai levar à segunda temporada dessa série que já está em andamento, as gravações da sua segunda temporada. E galera, eu não fiz a crítica ali do oitavo episódio por algumas questões e tudo mais, e como que exatamente, né? O tom desses dois últimos episódios, que são basicamente, né, uma história só. Ele conta um arco de história. Eles têm diferenças claras em relação a muitos episódios que a gente viu antes no decorrer da série. E isso claramente também é por causa que esses dois últimos episódios foram realmente afetados por causa das regravações, tá? E o afetados é até uma palavra um pouco mais forte assim, tá? Eles foram literalmente transformados daquilo que existiam antes dentro da série. É aquela história toda que a gente já sabe e tudo mais. E essa diferença de tom, ela tá muito clara. E até uma diferença de aspectos de enquadramento, de fotografia, que a gente percebe no decorrer desses dois últimos episódios aqui. O que eu mais gostei aqui, tá, foi aquela relação toda que tinha em paralelo, trabalhado desde o começo da série. O Rei do Crime, o Demolidor, o Físico e o Meta. A gente tem esse posicionamento bem interessante. Porque a maneira como o Matt vai lá, se coloca na frente do tiro, né? Do Poindexter, salva o Fisk, e ele não sabe nem explicar do porquê que ele fez exatamente aquilo, ainda mais do que estava acontecendo com o Matt. Naquele turbilhão de sentimentos, emoções que ele tava, de raiva, tudo contido numa coisa só, naquele oitavo episódio ali. Aqui a gente vê um claro momento de ascensão, porque essa questão do renascido já tinha acontecido alguns episódios atrás para ambos os personagens, por isso que é muito forte essa questão e muito importante essa questão do andar em paralelo dos dois personagens. Só que aqui a gente tem uma ascensão espetacular colocada para o Rei do Crime realmente estar ali. E talvez, né, a sua jogada de acabar com o comissário na frente dos outros policiais para aumentar ainda mais a sua palavra, digamos assim, qual é a sua mensagem do crime? Foi brutal e foi também assim algo importante para ter essa figura clara de quem está no poder de Nova York. Quem é que está no comando? Quem é que está sentado naquele gabinete lá? É o rei do crime. E esse fator todo também, a questão, né, do chegar no momento das pazes com a Vanessa, do também estar ali já colocando outras questões para ela sobre o que pode acontecer, no que está sendo planejado em relação ao porto. Todas essas movimentações dele completam esse arco todo onde ele renasceu e ele já está no seu momento de ascensão. Se a gente for pegar esse paralelo em relação ao Matt, ele renasceu sim. Só que ele praticamente tá numa curva descendente. Ele não sucumbiu, só que ele tá quase indo para esse caminho. Se não fosse uma pessoa que é fundamental para tentar fazer com que ele realmente tenha uma força nesse renascimento dele, que é a Karen. A Karen surgir ali é fundamental, primeiro, do pedido que ela faz lá pro Frank, e o Frank vai e, né, resgata o Matt naquele momento onde não sei se ele realmente conseguiria se escapar. O momento todo do ataque da Força Tarefa no apartamento do Matt, eu gosto da ação, até vou abrir uma gaveta, assim, eu gosto da ação desse último episódio. Acho que, aí que tá, essa questão do enquadramento, tá, a questão da fotografia, por que ela é tão importante nessa diferença toda de tom? Eu gosto da maneira como a ação tá coreografada, mas eu sinto falta de algumas coisas mais fluídas que se tinham antes em Demolidor. Até algumas coisas de deixar correr um pouco mais. Não precisa ser um plano de sequência como a gente já viu acontecer, como até abre a série, tá? Aqui agora na Disney, né? O Renascido. Mas podia deixar correr um pouco mais, assim. Eu acho que eles fazem muitos planos fechados em toda aquela sequência ali do ataque no apartamento, onde podia ter deixado fluir um pouquinho mais, assim. Até porque a coreografia, ela tá muito boa. Tá muito bem feito o que o Frank tá fazendo, o que o Matt tá fazendo, o que a força-tarefa toda está tentando fazer de uma maneira ou de outra, né, e como que os ataques vão sucedendo por todo o apartamento e com ambos os personagens ali derrotando um a um.
deixar um pouco mais fluido ali. Eles até brincam de deixar fluido depois, quando tem a questão da granada e como que por dentro do carro a gente vê aquele ponto de vista, né? Do, do Matt e do Frank caindo em cima do carro, caindo na lateral do carro, dando a explosão, pelo vidro quebrado, que foi pela caída ali do Matt e do Frank, a gente vai nesse ponto de vista e chega até lá onde está já as chamas tomando conta ali do que era, né, o apartamento do Matt e também o Frank e o Matt voltando ali a aparecer. Deixa fluir um pouco mais, eu acho que aquela sequência ali ela ia ganhar mais com alguns aspectos que são já marcantes dentro do que é Demolidor. Então é um detalhezinho, não é algo assim, ó, que, cara, ia ser fundamental para o episódio. Aí entra uma questão muito mais subjetiva, obviamente relacionada ao que é meu gosto pessoal, do que eu tô vendo dentro da série, do que me agrada ou não me agrada ali naquela situação toda. Então a Karen, ela é essa peça fundamental toda para tentar fazer com que o Matt não sucumba a tudo que está acontecendo. Então esse paralelo é muito interessante porque ele deixa os personagens literalmente em posições opostas, mas completamente opostas por essa batalha toda que vai acontecer pelo comando de Nova York, né? E até o que vai acontecendo na noite em Nova York com, né, o apagão, a maneira como como o Correio do Crime vai conseguindo se alastrar por todos os outros departamentos ali, né, e vai conseguindo um a um ir de uma maneira ou de outra, né, pela sua própria vontade ou não, fazendo com que todos o apoiem no que vai acontecer da lei marcial imposta, da imposição toda ali do que ele quer fazer, do que a gente vê aquela mostra toda, né, na morte lá do cara que está vandalizando, roubando e sendo colocado ali como se fosse um vigilante para ter justamente aquilo que está sendo colocado, imposto ali, que o vigilante ele tem que ser atacado, ele tem que ser preso, ele tem que ser morto, na verdade. Né, através desse amplo poder que está sendo colocado ali para a força-tarefa, que está cada vez maior, está cada vez mais forte. Então, eu gosto que eles mostram algumas coisas dentro de todo aquele apagão, mas podia ter colocado um pouco até mais de loucura acontecendo. Só que não adianta, assim. São alguns aspectos que, como os nossos personagens que estão conduzindo essa história, eles já não estão mais na rua, fica difícil tu colocar aqueles acontecimentos lá. Então acho que tá, de uma maneira ou de outra, acertado porque ele acaba sendo pontual num fator primordial, que é colocar a morte daquele cara lá que estava, né, assaltando e que é colocado ali como vigilante para entrar, todo como uma explicação do que realmente estava acontecendo lá a partir de agora nas ruas de Nova York. E eu gosto de como o Frank ele funciona do lado do Matt. Eu estava falando antes ali em relação a toda a briga que tem no apartamento do Matt, mas a interação dos dois, cara, aquilo que já tinha acontecido na primeira aparição do Frank, agora quando ele retorna, e retorna já, né, com seu visual já limpo, pô, seu figurino ali colocado já. E o Frank, ele é também assim, uma figura muito importante por todo esse episódio aqui e vai ser para a sequência da segunda temporada. Quando ele para, depois de ele ter sido capturado lá a primeira vez, né? Um pouquinho antes ali do final, e ele olha para todos os seus fãs e começa a chamar eles de palhaço ou do que é que estão, né, idealizando ele ali como essa figura toda. Cara, é muito bom. É muito bom. E aconteceu aquilo realmente dele ir atrás, né, dos policiais corruptos e ter esse confronto. É óbvio que isso não está resolvido porque também é uma ponta muito importante para a sequência dessa história toda. Ficam também promessas ali de confrontos do Frank com alguns outros ali também pro que vem pela frente. Mas foi muito importante tu já ter esse primeiro confronto, além do que a maneira como o Frank tá posicionado naquele momento final, galera. Se não viram a cena pós-créditos, pô, para de perder tempo, vai ver e depois volta aqui pra gente continuar conversando. O pós-créditos também, ele tá muito bem feito, porque como que alguém vai cair numa conversa do Sr. Frank Castle daquela maneira ali? Eu ri muito, cara, porque é algo tão bobo, tão esperado até, como que acontece, que obviamente que o Frank já deu o seu jeito de como resolver aquele problema ali,
e a gente já vai ver o personagem quando ele aparecer na segunda temporada em uma outra situação que não aquela ali. Que não aquela ali. E óbvio que o Poindexter nesse episódio, ele fica até um pouco mais afastado, né? Porque a gente tem o prólogo, que é um preenchimento de lacuna ali em relação a ele e a Vanessa, mas a gente já tem, querendo ou não, ali, um princípio dele sobre o que é que o Fisk quer fazer naquele começo de episódio, de quem é contra, quem é a favor e tudo mais. E depois ele aparece, mas a caçada por ele também é algo que fica muito, né, em segundo plano, em terceiro plano, até que some do episódio. Então, é um ponto ali do episódio que eu achei que eles podiam ter, de alguma maneira, conseguido trabalhar melhor. Pô, esse episódio teve quase 58 minutos ali. Dava pra ter encaixado mais 1 ou 2 minutos dentro desse episódio aqui pra colocar algo mais dele acontecendo ali também. Mas é claro, cara, a gente tá vendo uma série de construção, uma série que passou por, né, inúmeros problemas de idas e vindas de roteiro, o que que acontecia, o que não acontecia, gravação, tira tudo, grava de novo, né, muda tom. Então, vamos ver o que que vai ser a segunda temporada também, porque a segunda temporada, ela vai ter, querendo ou não, uma linha narrativa, né? Vamos considerar assim, o famoso espero, né? Que seja assim, que não tenham problemas como aconteceram em relação ao que estava acontecendo com a primeira temporada, que a segunda temporada ela seja mais coesa. Então, tá posto. Eu acho que o final, ele tá muito bem colocado para o que aconteceu na primeira temporada, que é uma temporada que teve para mim muito mais altos do que baixos. E a segunda temporada, ela promete muito, cara, no que vai ser essa batalha realmente ali por Nova York e tudo mais. E o Rei do Crime tá no seu momento de ascensão, e a Karen tá lutando para que o Meta realmente não sucumba. São esses dois personagens, os dois paralelos ali em posições completamente diferentes de como eles acabam essa temporada. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam desse último episódio, o que acharam da primeira temporada. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.